Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Pimenta Reis. Eu vou apresentar um pouco aqui sobre verificação e validação no âmbito da DO 178, que é a norma de certificação de software embutido aeronáutico. Eu sou formado na UFMG, em Engenharia de Controle e Automação. Eu fiz mestrado na Universidade Livre de Bruxelas, em Engenharia de Computação. Já trabalhei tanto em Bruxelas quanto aqui em Belo Horizonte, aqui na Concert, lá na Mars. E atualmente eu sou engenheiro de verificação e validação na Embraer. Eu vou explicar um pouco de como que software é utilizado na aviação. Depois vou falar um pouco da norma e qual a função dela, explicar um pouco de cada fase de desenvolvimento, dos objetivos que essa norma exige que a equipe obedeça, né? E falar um pouco mais especificamente sobre a verificação e um pouco dos suplementos dessa norma, que são a DO 330 até a 3, que definem objetivos específicos para quando você está utilizando uma abordagem diferente. Então, atualmente, o avião está virando cada vez mais um tanto de sistema com software. Por exemplo, a turbina tem software, toda a aviônica, que são os painéis aqui do avião, eles têm software. O sistema de controle, antigamente era todo mecânico, hoje em dia já é todo feito com software, praticamente. Mas esses sistemas, eles também podem sofrer com falhas, mas quando eles são sistemas feitos com hardware, você pega uma peça igual a que parou de funcionar e substitui por uma peça igual nova. Então, o seu sistema vai voltar a funcionar. Porém, com software não é assim. Você tem seu sistema e ele parou, você detectou um problema nele, não adianta você colocar o mesmo software lá que ele vai continuar falhando. Então, quando isso acontece, quando um bug no software acontece, o problema está no processo de desenvolvimento. Faltou alguma atividade que fizesse com que fosse possível pegar esse erro em alguma fase do desenvolvimento. Então, para ajudar a definir como que é esse processo, que tipo de objetivo tem que ser cumprido, as agências de regulação da aeronáutica, por exemplo, a ANAC, aqui no Brasil, a FAA nos Estados Unidos, a EASA na Europa, eles juntaram um tanto de gente de várias empresas do mundo, da aeronáutica, da Boeing, Embraer, da NASA, da Rockwell Collins, entre outras, e montaram um comitê aqui, né, para definir quais objetivos e como que é o processo que tem que ser utilizado por qualquer empresa que queira desenvolver software que vai ser usado em um avião. A DO ela tenta separar o escopo aqui do software dentro do sistema. Então, tudo que é feito aqui é feito para não deixar um erro passar para fora do sistema. Mas quando um erro passa, o sistema ele é responsável por capturar essa falha e
e não deixar com que essa falha vá para o avião. Eu trabalho especificamente aqui nessa parte do software. A norma, então, a DO 178C, ela define vários objetivos, 66 objetivos, e o primeiro passo para você começar o desenvolvimento com essa norma é definir o quanto que seu software é crítico para a aeronave. Por exemplo, tem lá o software de entretenimento de bordo, que, se falhar durante um voo, vai deixar os passageiros lá chateados, mas não tem nenhuma consequência grave. Mas o software de comando de voo, que é o que eu trabalho especificamente, ele é um software que, se falhar, pode vir a ocorrer um evento catastrófico, que pode fazer com que o avião venha a cair. Então, por causa disso, esse software ele é nível A. E todos os 66 objetivos têm que ser cumpridos, e alguns têm que ser cumpridos de forma independente. Por exemplo, a pessoa que desenvolve o código não é a pessoa que vai testar ele. Ou uma pessoa que escreve um requisito não é a pessoa que vai revisar esse requisito. E esses objetivos vão diminuindo até chegar o software aqui mais leve, que não tem nenhum efeito no avião. Então, após definir qual nível é o software, começa a fase de planejamento. Nessa fase vão ser definidas todas as atividades que vão ser realizadas para cumprir os objetivos da norma, e o resultado disso são os planos. São vários planos, tem plano de desenvolvimento, plano de certificação, plano de verificação. Eu vou focar um pouco mais aqui na parte de verificação, mas tem mais 4 planos ali que têm que ser gerados durante esse desenvolvimento. Então, o próximo conjunto de objetivos está relacionado ao desenvolvimento do software propriamente dito. Então, as equipes de sistemas, elas vão definir quais são os requisitos do software. No caso do software de controle do avião, como que o avião tem que se comportar em determinadas ocasiões. Então, eles definem vários requisitos de sistema, e daqui para baixo começa o escopo da DO 178. Cada requisito de sistemas ele vai ser desdobrado em requisitos de alto nível, aqui, High Level Requirements. E depois, para cada requisito de alto nível de software, você vai desdobrar em requisitos de baixo nível de software. Um exemplo aqui de requisito de alto nível seria definir que, quando o piloto aperta certo botão, o avião tem que se comportar de tal forma. Requisito de baixo nível seria falar que o software ele vai representar esse sinal do botão como um booleano e vai fazer o comportamento dessa função através de uma função X. Pode acontecer de ter requisitos que não estão rastreados para nada. Então, nesse caso, esse tipo de requisito é chamado de requisito derivado. Ele pode ser tanto de baixo nível quanto de alto nível, e ele é rastreado para uma explicação, um rationale de por que esse requisito deve existir. Um exemplo de um tipo de requisito derivado é definir que só vão existir sinais inteiros ou booleanos de 32 bits.
como esse requisito foi definido no nível de software, sistemas fica sem saber desse requisito. Então, isso deve ser enviado para a equipe de sistemas fazer uma análise de segurança desse requisito. A partir do momento que você tem todos os requisitos de baixo nível definidos, o código é gerado. Além disso, a equipe de desenvolvimento tem que definir um documento de arquitetura, dizendo como que cada unidade de software se relaciona com a outra. A próxima fase seria a verificação, que eu vou falar um pouco depois. Outro conjunto de objetivos, isso aqui é uma das partes mais difíceis do desenvolvimento, é controle de configuração. E nesse conjunto de objetivos, tem que definir aqui como que vai ser feito o controle de configuração, definir as ferramentas e controle de mudança. Cada mudança que é feita em cada artefato do software tem que ter um rastreio de por que aquela mudança foi feita e como que ela foi resolvida. Tem algumas ferramentas aqui que são muito usadas nessa parte, por exemplo, Gira, Mantis, Bugzilla. Aqui é o SVN, Subversion. O próximo conjunto aqui de objetivos é em relação à garantia de qualidade. Em relação à norma DO178C, a garantia de qualidade ela é feita inteiramente vendo se o processo está sendo seguido. Então, vai ter uma equipe separada do desenvolvimento e verificação que vai auditar as outras equipes para ver se o processo está sendo seguido, se as atividades estão sendo feitas da forma correta, como foram propostas, e ver se a transição entre essas atividades foram feitas da forma correta. Por exemplo, quando você só pode começar a desenvolver o código depois de ter fechado uma baseline de requisitos de baixo nível. O último conjunto de objetivos aqui da DO é relacionado à parte de certificação. Nesse caso aqui, a entidade lá que vai auditar, que audita a gente, lá na Embraer ou em fornecedores, eles vão fazer vão fazer 3 auditorias, ou mais se precisar, se o desenvolvimento não estiver indo conforme foi planejado. E na primeira, todos os planos vão ser revisados e ver se eles estão seguindo a norma. Na segunda auditoria, que é Stage of Involvement, na segunda auditoria, todos os artefatos de desenvolvimento, ou seja, os códigos, os requisitos, vão ser auditados. E na última, todos os artefatos de verificação. Aqui vou continuar, então, falando sobre a verificação. Uma das atividades da equipe de verificação é criar os testes. E os testes têm vários requisitos que eles têm que cumprir. Para começar, todos os testes são feitos em cima de requisitos, tanto de baixo nível quanto de alto nível. Ou seja, cada requisito, alto nível ou baixo nível, vai ter que ter um teste associado. Esses testes de requisito, eles têm que cumprir algumas... tem que cumprir alguns critérios de cobertura, por exemplo, estrutural, ou seja, tem que passar em toda
estrutura do código, tem que testar todas expressões booleanas como sendo falsa e verdadeira. E tem essa aqui, que é a Modified Condition Decision Coverage, que é mostrar que cada entrada de um teste influencia de forma independente na saída do teste. Esse aqui, geralmente, só é necessário para os softwares de nível A, que é o nível mais crítico. Além disso, os testes têm que testar aquilo que o requisito não deixou claro ali, que é fazer teste de robustez, testar tudo no limite. Também tem dois tipos aqui de verificação, que é verificação de controle, que é ver se cada função foi chamada da forma correta, com os parâmetros corretos, e acoplamento de dados. Por exemplo, uma função que recebe um certo dado em pés por segundo está recebendo em metros por segundo. Tudo isso tem que ser capturado no teste. Tudo que você não consegue testar vai ter que ser feita uma inspeção. Ou seja, você vai ver o requisito e ver se aquilo está no código. Isso aqui geralmente é evitado, né? Tudo procura que esteja tudo aqui nessa parte, mas tem coisa que não dá, tem que ser feito dessa forma. Então tem testes de unidades, que geralmente são feitos em cima dos requisitos de baixo nível, e os testes de integração, que são feitos em cima dos requisitos de alto nível. Além da criação de testes, outra forma de capturar problemas no software é revisão. E uma parte do trabalho da equipe de verificação é revisar todos os artefatos do desenvolvimento. Então, todos os requisitos são verificados, tentar achar inconsistência de requisito, tem um requisito que está contradizendo o outro, um requisito de baixo nível não está fazendo exatamente o que o requisito de alto nível está fazendo. Todos os requisitos estão escritos da forma como o standard de requisitos está pedindo. Tem revisão de código, ou seja, você pega o requisito e vê se aquele código está implementando o que está pedindo o requisito, se ele está seguindo o standard. Tem revisão de testes. Os testes são feitos em cima dos requisitos, mas você tem que verificar se esses testes estão realmente fazendo o que eles se propõem a fazer. E nem sempre isso acontece. Então, aqui é uma forma de encontrar erros também, achando erros nos seus testes. Também é feita uma revisão da arquitetura e dos planos. Pode ter problema nos planos que não estão cumprindo todos os objetivos da DO. E, por último, aqui, tem que ser feita uma revisão em cima do código objeto, que é gerado por um processador específico. Então, você pega uma estrutura lá de código e bate com um assembler lá que foi gerado para aquele processador e vê se está batendo. Aqui já é uma parte que praticamente não vai pegar nenhum erro. É muito difícil pegar algum erro nessa fase aí, mas tem que fazer. Pode ser que aconteça para algum processador específico de pegar algum erro nessa fase. Então, os resultados aqui da verificação são todas as revisões, os testes, as matrizes de rastreabilidade, mostrando que tudo foi rastreado da forma correta, não tem software nem sobrando, nem faltando. Foi feita uma análise de tempo máximo de execução. E, geralmente, em software de tempo real, tudo tem que ocorrer dentro de um limite de tempo. E o uso de memória também foi analisado.
A DO ela tem alguns suplementos que definem mais objetivos para cumprir, por exemplo, qualificar ferramentas. Muitos desses objetivos são cumpridos de forma automática. Então, as ferramentas que cumprem esses objetivos têm que passar por um processo similar. Porém, em vez de ver o nível, a criticidade dessa ferramenta em relação ao evento catastrófico do avião, é verificado qual a possibilidade dessa ferramenta introduzir um bug no código objeto do software. Alguns casos clássicos aqui de ferramentas qualificadas são o critério de pass-fail dos testes. Toda comparação de resultado obtido com resultado esperado, ela tem que ser feita por uma ferramenta que foi qualificada. E toda cobertura, toda instrumentação do código que é feita tem que ser feita uma equivalência entre o código instrumentado e o código não instrumentado, para mostrar que a cobertura está sendo medida de forma correta. Outro suplemento é em relação ao uso de modelos para representar requisitos. Isso é bastante comum na aeronáutica. Por exemplo, aqui é um modelo Simulink. Tem algumas vantagens em relação à utilização de modelos. Você pode gerar testes automaticamente, você pode gerar código automaticamente. Então, tem um suplemento, uma outra norma para poder utilizar modelos no seu desenvolvimento. Outro suplemento em relação à orientação ao objeto. É uma tecnologia que é muito pouco utilizada na aeronáutica. Tem também para métodos formais, que é representar seus requisitos numa notação formal. Por exemplo, essa aqui, que não vou entrar em detalhes dela, mas isso permite com que você capture inconsistências no requisito e faça verificações baseadas em requisitos de forma automática. Então, você prova que seu software está livre de deadlock, esse tipo de coisa. Apesar de eu ter todo esse processo parecer que é um desenvolvimento em cascata, tudo tem que ser feito uma coisa depois da outra, a DO ela só fala o que você tem que cumprir, ela não diz como você tem que cumprir. Então, muita das coisas que foram faladas aqui hoje, entrega contínua, por exemplo, o Jenkins é uma ferramenta que a gente usa muito, ela continua valendo nesse contexto. Gostaria de agradecer toda a organização do evento, todo mundo que veio aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se tiver com vergonha de fazer agora, pode fazer depois no coffee break, sem problemas, ou me enviar um e-mail. Então... Opa, tudo bem? Você podia falar um pouquinho de tecnologias que vocês usam lá, nos sistemas e tal, linguagem, sei lá? Então, a gente usa o MATLAB muito, o Simulink, e usa uma ferramenta parecida com o MATLAB que chama SCADE, que você modela tudo com bloquinhos assim, e você gera um código que ele é qualificado de acordo com o suplemento de qualificação de ferramentas. Então, isso faz com que você não precise revisar todo o código. Então, 90% do código é gerado de forma automática. A gente também usa o Jenkins para executar teste de forma automática. A gente usa o MATLAB para criar teste de forma automática. A gente usa o Jira para controlar problemas.
Deve ter mais ferramenta aqui, agora não estou lembrando, mas acho que, no geral, são essas ferramentas. Beleza, obrigado. Toma uma salva de palmas, gente. Muito obrigado.